Graças a Deus. Glória a Jesus. Adorado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá saindo aí? Agora tá, né? Queridos, como Deus é perfeito em todas as coisas, o louvor diz restaura. Se faltava paz com a angústia que entrou, o Senhor acabou de dizer que a angústia foi embora. O Senhor já tem feito isso para a glória e honra do nome dEle. Queridos, convido a igreja a estar de pé. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 17. Segundo Samuel 15, do 17 ao 22. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gade a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor. Seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou o Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque a tua presença em meus louvores já tem enchido o nosso coração de paz, de alegria, porque podemos dizer que tu já tens falado conosco. E, ó Deus, te pedimos, fala mais, queremos ouvir mais a tua voz, queremos sentir mais a tua presença através da tua palavra, que é vida para nós. Que não falte a tua graça, a tua unção, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, eu pulei uma frase aqui, né? Vive, porém, Itai ao rei e disse: vive o rei e vive o rei meu senhor, que no lugar onde estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Queridos, a palavra do Senhor não fala de um momento num contexto bom. Não. O contexto desta palavra era de grande luta e de grande dificuldade. Qual era a luta? Absalão usurpando o trono que não era dele.
a palavra diz que ele ficava à entrada da cidade, e aquele que vinha ter com o rei já parava ali, e ele dizia: quem me dera ser o rei, pudesse julgar a tua causa. Da parte do rei não tem ninguém que te ouça. E a Bíblia diz que assim ele ia usurpando o coração do povo. Queridos, nós vivemos um tempo de grandes lutas, onde muitos homens querem poder, muitos querem títulos para sua própria promoção, para sua própria honra, sua própria glória. Muitos têm impedido nesta hora que o homem chegue ao Rei Jesus. Davi, ele é tipo do Senhor Jesus naquilo que ele foi fiel ao Senhor. E Absalão, ele é tipo do adversário, que tenta nesta hora usurpar o coração do povo, como se Deus não tivesse tempo para nós. Queridos, o Senhor para tudo para ouvir a nossa oração. Quando o servo dobra o seu joelho, quando ele clama, quando ele ora, quando vem a luta e nós clamamos o poder do sangue de Jesus, o livramento vem, a resposta vem. E há aqui uma igreja que tem experimentado a resposta das suas orações. Nós não temos levantado a nossa súplica, a nossa causa diante de homens, mas nós levamos pelo sacerdócio eterno diante do Rei da Glória. Glória a Deus. O adversário, ele tenta fazer tudo isto. Ele tenta usurpar o trono. E, queridos, nós falamos que Davi, ele é tipo do Senhor Jesus, e parece que aqui há uma contradição, porque se Davi é tipo do Senhor Jesus, Davi, ele agora sai como que fugido. Misericórdia, o que é isso? Se Davi fez isso, Jesus jamais, não é? Mas no verso 14, ele termina dizendo assim: para que Absalão não fira a cidade ao fio da espada. Davi não era um homem covarde, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas ele amava o povo, ele amava as ovelhas, ele amava o Senhor. E se ele é tipo do Senhor Jesus, um dia muitos ali riram de Davi, muitos ali zombaram dele saindo como Simei. Um dia aconteceu semelhante ao Senhor Jesus. Quando vem a crucificação, quando vem a condenação, muitos diziam: cadê? Até o próprio ladrão, um dos ladrões na cruz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Naquela hora muitos comemoravam como uma derrota. Mas Jesus, ele foi àquela cruz para que nós não morrêssemos, mas sobre nós houvesse vida e vida eterna. Ele sai e o lugar que era dele, homem algum tomou. Davi volta para reinar em Jerusalém. Jesus, ele nunca perdeu o trono. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E agora nessa saída, vem um homem com os seus e começa a seguir Davi e coloca ali seu povo à disposição, a sua vida à disposição de Davi. Davi chama ele: olha, tu és estrangeiro, tu vai comigo, eu não sei nem para onde eu estou indo nesse momento, se bem que o Senhor já tinha tudo determinado, não é? Mas volta, fica com os teus. Mas aquele homem, ele teve um posicionamento que é o posicionamento que Deus espera de cada um de nós nesta hora. Aquele homem podia dizer: eu não mereço, eu não sou daqui e eu estou voltando. Nós não somos israelenses, nós não merecíamos, mas Davi, ou melhor, Jesus amou a nossa vida. E aí a Bíblia diz que ele toma um posicionamento definitivo, decisão. Queridos, nós não somos uma igreja que não sabe para onde vai, não sabe quem segue, não sabe, não. Nós somos uma igreja definida no Senhor Jesus. E ele vira para Davi e diz: aonde estiver o meu Senhor, aí estará também o teu servo.
Nós não somos senhores, nós somos servos do Senhor. E aonde estiver o Rei, meu Senhor, aí também estará o teu servo. É a nossa definição, é a definição que o Senhor tem visto hoje em alguns aqui nesta igreja. Por isso estamos aqui. É a definição daquele que diz, seja para a morte, seja para a vida. Não é isso que estudamos em Apocalipse, na EBD? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós sabemos muito bem o que nos espera e não queremos ganhar esta vida que não. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, ganhá-la, achará. Queridos, nós, para muitos, temos perdido a nossa vida, mas servindo ao Senhor, nós temos ganhado a vida eterna. E Davi podia pegar aquele homem, tá bom, então vai lá, fica para trás aí, vem seguindo. Não, então passa adiante. Nós vivemos uma hora que o Senhor tem chamado os seus valentes para estar adiante, para ir, para pelejar as guerras que são do Senhor. E hoje o Senhor olha para nós e nós podemos levantar a nossa mão e dizer, Senhor, está aqui um Itai, está aqui um servo teu. Eu quero realizar a tua obra, eu quero pelejar as batalhas que não são minhas, são do Senhor, mas eu sei que eu vou ser vencedor, porque Jesus jamais perdeu uma batalha. E se eu estiver com Jesus, eu também não vou perder. Eu vou ganhar. Queridos, e tem algo que muitas vezes as pessoas não se apercebem. É que não é só o fato de ganhar ou de perder, mas de com quem nós estamos. Davi não prometeu nada para ele. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele não prometeu nada para esta vida. Ele nos prometeu a vida eterna, não é? Mas quando nós andamos com Jesus, falta alguma coisa? A decisão daquele homem, muito além de querer vitórias, foi: eu quero andar com Davi. E que nesta noite essa seja também a nossa decisão. Eu quero andar com o meu rei. Não tem outro rei, não tem outro adversário. Eu não vou servir a outros, mas eu estou aqui porque eu entendi que Jesus é o Filho de Deus. Foi Ele que morreu naquela cruz para me dar vida eterna e salvação. E é Ele que vai reinar. Ele não estará em outro lugar na minha vida. O primeiro lugar é do meu rei Jesus. E eu quero andar com Ele. Não importa. Tem horas que parece que tudo vai muito bem, o caminho é muito fácil. Tem outras que a gente diz, Senhor, misericórdia, o caminho está difícil. Mas ainda que o caminho, num determinado momento, seja difícil, nós estaremos com Jesus. No momento ele sai, parece derrota, mas no outro ele volta reinando. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Cadê aqueles que riram? Cadê aqueles que pensaram que era derrota? Agora estava ali. Jesus venceu todas as coisas e Ele venceu a morte também. E nós um dia parece que é derrota, vem uma luta, um problema aqui, mas daqui a pouco a gente volta à casa do Senhor dando glória, dando honra, porque Ele venceu o que nós não poderíamos vencer, mas principalmente Ele venceu por nós a morte eterna. E hoje nós podemos tornar e glorificar, Senhor, eu te louvo porque eu sou vencedor. Em Ti eu encontrei vida e vida eterna. E para nós fica este verso como definição: aonde estiver o meu Senhor, o Rei meu Senhor, aí também estará o teu servo, seja para a morte, seja para a vida. Amém, queridos? Amém. Ainda vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Forte
Graças a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé. Nós estamos aqui hoje para cumprir com uma determinação do Espírito Santo para essa igreja. E nós queremos chamar aqui à frente o nosso irmão Marco André Leandro de Oliveira. Graças a Deus. Aleluia. Estamos aqui reunidos para cumprir com uma determinação do Senhor para a sua vida, meu companheiro. Você está sendo levantado ao diaconato. Em Atos, no capítulo 6, a partir do verso 2, lá está escrito assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aquele momento era o início da igreja. As primeiras conversões, o nome de Jesus sendo propagado, a igreja crescendo, e foi necessário que os apóstolos, então, dirigidos pelo Espírito Santo ali, instituíssem aquilo que nós conhecemos como diáconos. E esse termo diaconia, ele está escrito em aproximadamente 100 momentos do Novo Testamento. Essa palavra é uma palavra grega e ela quer dizer serviço. Então, o diácono, ele é chamado para servir. Ele é chamado para auxiliar o ministério. Os apóstolos precisavam perseverar na oração e no ministério da palavra. Mas haviam muitas coisas a serem feitas. O servir da mesa, a assistência, as visitas aos enfermos, aos idosos.
E homens, não quaisquer homens, mas a Bíblia cita, de boa reputação. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque era um importante negócio. Era uma honra. Aquele era o projeto para a igreja que começou. Esse projeto mudou? Esse projeto não mudou. Nós não somos a igreja do começo. Nós somos a igreja da última hora. E nós vivemos o mesmo projeto. E neste projeto, o Espírito Santo está à procura de homens que queiram andar com o Rei, que queiram ter os seus corações cheios do Espírito Santo. Não só queiram, mas que busquem. Marcos, hoje você começa uma nova etapa. Deus está te dando um presente. E diante deste presente, vem também a responsabilidade de servir ainda mais, de buscar ainda mais, de honrar ainda mais aquele que te chama. E quem te chama não é o pastor A, B ou C. Quem te chama é o Espírito Santo. Amém. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 3,8, isso você vai ler em casa quando você chegar. Lá estão escritos os deveres dos diáconos. Se é que você já não sabe, mas você vai ler e o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Nós convidamos os pastores a estarem aqui conosco no púlpito. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Tá. Vamos estender as mãos. Louvor. Vamos esperar cantar um louvor, depois a gente estende a mão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és um dos reis, és aquele que já tem escolhido. Um dia ouvi a voz do Filho de Deus, a chamar, vem aqui me servir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe o que sou, sabe quem sou eu. O teu querer será o meu prazer. Dos cegos conhecer tua obra realizar. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. E o teu amor é mais forte, e sem ele eu não estaria.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os pastores vão estender as mãos. Glória a Deus. Ei, Amahai, chorei na palavra. Elias, sou reis, Elias. Ei, mais. Ele vai soprador. Falo com a minha igreja. Ele vai sou reis. Para vos dizer, filho, Ele aleluia. estão vendo diante de mim Ele vai se cantar. o meu servo, Ele que é fruto vai soprar. das vossas orações. Ele aleluia. Revelei Ele vai e mostrei Ele no meio do meu rebanho mais reis, Elias. aquele para o qual Ele vai soprar. reservei este momento Esse reis, para chamá-lo, Elias. para dar a ele Ele vai soprar. uma responsabilidade, Se cantar. o diaconato na minha presença. Aleluia. Meu filho, Mais reis, Elias. não temais, Ele vai soprar. porque neste momento Ele vai se cantar. estou confirmando, porque o teu vaso está sendo cheio do meu. Aleluia. Glória a Deus. Sabedoria, filho, os dons do meu espírito, estarei te usando para que as minhas ovelhas, para aquilo em que eu estou te confiando, sejam beneficiadas com a tua fidelidade. Eu te digo, servo, não temas, porque eu chamo e eu capacito. Por isso eu te dou graça e podeis assim glorificar o meu nome, porque tu serás instrumento em minhas mãos, Glória a Deus. ajudando ao ministério, ao governo que tem colocado nesta igreja. E digo também para que toda a minha igreja esteja orando por aqueles que eu tenho levantado, orando pelos ministérios como tenho revelado neste mês. Filhos, vereis a mão do vosso Senhor, vos abençoando através daqueles que eu tenho levantado. Glória a Deus. Igreja, glorificai o nome do vosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Querido, pode levantar. Pedir o pastor Almir para